Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, saudações a todos. Estamos chegando mais uma vez para uma nova aula de História do Brasil. E olha só que legal, na aula de hoje iremos fazer uma grande abordagem sobre uma das principais figuras, uma das mais importantes personalidades da história do Brasil. Estamos, é claro, nos referindo a Getúlio Dornelles Vargas, o presidente que mais tempo exerceu o cargo em nosso país. Somando-se a era Vargas com o período democrático do retorno de Vargas à presidência, são mais de 18 anos. Portanto, para o bem e para o mal, Getúlio Vargas promoveu uma série de alterações políticas, econômicas, sociais e culturais também em nosso país. E é de importância fundamental o estudo aprofundado da chamada Era Vargas. Afinal de contas, meus amigos, esta é uma das temáticas mais abordadas nos exames vestibulares, assim como no Exame Nacional do Ensino Médio. Por essa razão, você precisa ficar antenado, você precisa estudar a fundo esse assunto, porque certamente você vai topar com uma questão relacionada à Era Vargas em algum momento de sua trajetória acadêmica. Na aula de hoje nós vamos começar a estudar a Era Vargas. Especificamente, trataremos do governo provisório, período que vai de 1930 até 1934, e também falaremos do governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. Na aula seguinte, iremos tratar a fase denominada Estado Novo, o período ditatorial da Era Vargas, 1937 a 1945. Mais uma vez eu reitero que esta é uma temática fundamental, uma temática extremamente importante. Então nós vamos estudar, nós vamos analisar a miúde as principais características da chamada Era Vargas. Mas antes de começarmos o nosso estudo sobre a fantástica Era Vargas, vamos então entender os antecedentes. Vamos fazer uma compreensão, uma leitura analítica sobre as características do Brasil e do mundo durante a chamada década de 1920. A década de 1920 assinala o contexto da crise do liberalismo. Na verdade, o final da década de 1920 assinala uma fase extremamente traumática para a história do capitalismo liberal, aquele caracterizado pelo livre comércio, pelos mercados concorrenciais, pela não intervenção do Estado no aspecto econômico, pela autorregulação da economia. Afinal de contas, durante a década de 20, nós tivemos um processo de crise do liberalismo clássico no mundo. E essa crise tem como momento mais apoteótico, o auge dessa crise toda, é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ocorrida em outubro de 1929, que acabou contribuindo para o início de um período de crise econômica sem precedentes na história do capitalismo, conhecido como Grande Depressão. E essa crise de 1929 não ficou restrita aos Estados Unidos da América. Muito pelo contrário, foi uma crise de amplitude global. Praticamente todos os países do mundo sofreram os efeitos da crise de 1929. Nós tivemos, nessa época, a falência do capitalismo liberal, trazendo uma série de impactos que contribuíram, entre outras coisas,
para a ascensão do nacionalismo exacerbado, ou seja, o nacionalismo exagerado, xenófobo, que acabou contribuindo para o soerguimento de regimes totalitários em vários países europeus, como um reflexo dessa crise que o mundo atravessou, com desemprego massivo, com queda abrupta da produção industrial dos países, com inflação elevada, com péssimas condições de vida para a classe trabalhadora. Nesse contexto, tivemos a ascensão do totalitarismo em vários países europeus. Por exemplo, na Itália, em 1922, ou seja, anterior ao contexto da crise de 1929, tivemos a ascensão do fascismo com Benito Mussolini na Itália. Em 1933, tivemos a ascensão do nazismo com Adolf Hitler na Alemanha. Em 1936, a ascensão de Francisco Franco, o general Franco, El Generaníssimo, na Espanha. E por aí vai. Tudo consequência direta da conjuntura política extremamente conturbada pelos efeitos da crise de 1929 e seus efeitos. E o Brasil? Como será que o Brasil enfrentou os duros efeitos da crise de 1929? O Brasil, durante a Primeira República, a fase que vai de 1889 até 1930, era um país essencialmente agroexportador. O Brasil era uma nação cuja economia se baseava na exportação de produtos primários, dentre eles o principal, o mais importante produto da pauta das exportações brasileiras era o café. E o principal comprador do café produzido pelo Brasil eram os Estados Unidos da América. Nesse contexto, portanto, o Brasil se apresentava com uma grande dependência externa. Era um exportador de produtos primários e um importador de produtos industrializados. A exportação brasileira, como dissemos, se baseava em bens primários, a sua produção agrícola, com destaque para o café. O café era, sem dúvida, o carro-chefe da economia brasileira. E a crise de 29, quando os Estados Unidos vão limitar a compra do café produzido pelo Brasil, geram falências, geram desemprego, geram uma estagnação econômica sem precedentes até então no Brasil. Como vimos em aulas anteriores, quando abordamos a economia durante a República Velha no Brasil, nós analisamos que naquela época o governo federal tinha alguns mecanismos que buscavam valorizar, muitas vezes de forma artificial, o preço do café. Sempre que o café sofria uma oscilação negativa, tinha a sua cotação reduzida no mercado internacional, o governo vinha intervindo, comprando os estoques do produto, retirando esses excedentes do mercado, na expectativa de que a cotação do café subisse. Neste momento, com a crise de 1929, o governo federal tenta mais uma vez promover a política de valorização do café, mas desta vez não obtém êxito. O país não tinha todo esse meio circulante necessário para garantir a margem de lucros dos cafeicultores. Ademais, a crise era internacional. Os nossos consumidores externos deixam de comprar o café e o país fica à beira da bancarrota. Uma crise econômica sem precedentes acontece no país.
gerando falências, gerando uma quebradeira generalizada no Brasil. Diante desse contexto extremamente agitado do ponto de vista econômico, ocorre um fato que é fundamental para entendermos de que maneira nós vamos ter uma mudança no comando político brasileiro, que foi justamente o rompimento da famosa política do café com leite. Aquele acordo político que previa uma espécie de alternância na condução política na presidência da República no Brasil entre os dois estados mais fortes, os dois estados mais ricos e populosos da federação, São Paulo e Minas Gerais. Estes dois estados predominaram na política nacional durante praticamente toda a República Velha. É claro que ocorreram determinados momentos em que essa aliança sofreu certos abalos, certas crises. Entretanto, esse casamento vigorou até a eleição de 1930. As eleições de 1930 assinalam o rompimento definitivo do chamado Pacto Oligárquico, São Paulo, Minas Gerais. E qual é a razão do rompimento definitivo desta aliança política entre São Paulo e Minas Gerais? Acontece que o presidente Washington Luiz, em final de mandato, resolve escolher para seu sucessor um candidato paulista, Júlio Prestes, quando os mineiros esperavam que fosse a vez de um político das Alterosas governar o Brasil. Antônio Carlos Andrade estava na expectativa de ser o candidato oficial, o candidato do governo, o candidato da oligarquia cafeeira à presidência da República. Mas o Washington Luiz foi firme e insistiu na candidatura do governador de São Paulo, Júlio Prestes, pois acreditava que este poderia solucionar os graves efeitos da crise que o país enfrentava, da crise econômica que o país enfrentava naquele momento. Então isso acaba contribuindo para a formação da Aliança Liberal. A Aliança Liberal era composta por oligarquias dissidentes, no caso, o Rio Grande do Sul e a Paraíba, que vai receber o reforço de Minas Gerais. Você percebeu? Houve um rompimento do pacto oligárquico. Minas Gerais rompeu com São Paulo e vai se aliançar aos adversários políticos de São Paulo. Leia-se, Aliança Liberal Rio Grande do Sul, que lançou Getúlio Vargas ao cargo de presidente da República, e a Paraíba, que lançou João Pessoa para o cargo de vice-presidente. Minas Gerais vai apoiar a Aliança Liberal. Ocorrem as eleições de março de 1930, e quem é o vitorioso? O vitorioso, evidentemente, é o candidato oficial, o candidato que tem todo o apoio da máquina estatal, Júlio Prestes. O candidato da oligarquia cafeeira consegue êxito, mas a Aliança Liberal não reconhece a vontade das urnas, alega a ocorrência de fraudes, de manipulação política no resultado e aguarda um momento para tentar uma tomada do poder. E esse momento vem justamente quando do assassinato de João Pessoa, que era justamente o candidato a vice-presidente na chapa da Aliança Liberal. Em bem verdade, devemos dizer que João Pessoa foi assassinado por questões políticas locais, questões políticas ligadas à Paraíba, em nada tendo a ver com São Paulo ou com Júlio Prestes.
Entretanto, a Aliança Liberal vai usar esse fato como um pretexto para dar início a um movimento militar que vai promover uma grande transformação na política nacional, pois derruba o presidente Washington Luiz e impede a posse do candidato eleito Júlio Prestes e coloca no poder, coloca na presidência da República Getúlio Vargas. Este movimento entrou para a história do Brasil como a Revolução de 1930. A Revolução de 30 é um movimento que conduziu Getúlio Vargas à presidência da República. Getúlio havia perdido as eleições de 1930. Então, como é que ele chegou ao poder, prof? Olha, ele chegou ao poder através de um golpe. É um golpe de Estado, que teve o apoio das Forças Armadas, a Aliança Liberal recebeu o apoio dos tenentes, das oligarquias dissidentes também. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Como bem disse o governador mineiro Antônio Carlos Andrada. Então foi o que aconteceu em outubro de 1930. 3 de outubro de 1930 começou a Revolução de 30, que é justamente o movimento que levou Getúlio Vargas ao poder, dando início à chamada Era Vargas. Um período bastante complexo. Como nós já dissemos, a Era Vargas ela é formada por várias etapas e você tem necessariamente que compreender as características principais de cada uma dessas etapas que compõem a Era Vargas. São 3 fases diferenciadas: governo provisório, 30 a 34. Governo constitucional, 34, 37. Estado Novo, 37, 45. São características diferentes nesses 3 períodos em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Mas temos algumas características que perpassam todos esses períodos mencionados anteriormente. Uma característica marcante da Era Vargas: o intervencionismo estatal na atividade econômica. A tutela estatal em relação ao confronto capital-trabalho. O capital representado pelos patrões e o trabalho representado pelos empregados. O governo vai agir como um mediador do conflito entre capital e trabalho. O governo brasileiro vai se apresentar como o árbitro dessas relações, sempre desestimulando a luta de classes. O governo brasileiro, durante a Era Vargas, vai assumir um papel, um comportamento corporativista. É uma característica fundamental para entendermos a Era Vargas, o caráter corporativista, que é justamente uma influência do fascismo italiano sobre o governo brasileiro. Temos ainda um processo de modernização conservadora. O que vem a ser essa modernização conservadora? São mudanças ocorridas nos aspectos econômico, político e social no Brasil, de cima para baixo, sempre apresentando o governo como o condutor, o líder dessas mudanças que o Brasil passou ao longo dos anos 30 e 40. Outro aspecto fundamental, anote aí em seu caderno: um incentivo do Estado para a atividade industrial brasileira. Durante a Era Vargas, nós teremos um caráter intervencionista do Estado também no aspecto econômico, com incentivo à industrialização do Brasil. A indústria de base, de importância fundamental para o desenvolvimento da economia no Brasil, surge durante a chamada Era Vargas. O centralismo político é outra característica fundamental. Vargas vai assumir o papel de protagonista.
Vargas vai conseguir controlar o poder, manter o poder aglutinado em torno de sua figura política. O centralismo político, portanto, é outra característica fundamental que perpassa os 15 anos da era Vargas. Temos também o estabelecimento da legislação trabalhista e sindical. Você certamente se recorda que durante a Primeira República, a República Velha, o movimento operário do Brasil, influenciado pelos ideais anarco-sindicalistas e socialistas, organizava uma série de manifestações, tinha jornais, revistas, utilizava-se da imprensa para desfraudar sua bandeira de luta. A luta pela redução da jornada de trabalho, a luta pelo direito ao descanso semanal, a luta pelas férias anuais remuneradas, a luta dos trabalhadores, dos proletários no Brasil. Vargas vai conceder aos trabalhadores uma série de direitos. Em bem verdade, devemos dizer que esses direitos são uma conquista legítima da classe trabalhadora no Brasil. Entretanto, Vargas vai usar essa legislação trabalhista e sindical como uma verdadeira benesse, como um verdadeiro presente para as massas trabalhadoras. Não é à toa que nós tivemos, ao longo da era Vargas, a construção do mito político do pai dos pobres, Getúlio Vargas, assumindo esse caráter de defensor da classe trabalhadora. Claro que isso era uma estratégia política de Vargas para ter uma sustentação a partir das camadas populares do Brasil, a partir dos trabalhadores do nosso país. Vargas inaugura uma política que foi uma característica fundamental na América dos anos 30 e 40, chama-se populismo. Vargas foi o político que inaugurou o populismo no Brasil. E temos ainda, durante o período entre 1937 e 1945, o chamado Estado Novo, um período de exceção, uma ditadura onde Vargas assumia uma postura bastante autoritária no país. São essas as características principais, as características fundamentais da era Vargas. Vamos então começar a nossa análise com a primeira fase da era Vargas. Fase esta que é conhecida como governo provisório. Vai de 1930 até 1934. Assim que chega ao poder, que é empossado presidente da República, isso em novembro de 1930, Vargas imediatamente suspende a Constituição de 1891. Pois é, aquela Constituição que vigorou durante toda a Primeira República no Brasil. Quando Vargas chegou à presidência, ele anulou essa Constituição. Essa Constituição perdeu validade, virou letra morta. Então, como é que Vargas começou a governar o Brasil a partir de então? Ele governava através de decretos-lei. Vargas promoveu o fechamento de todas as entidades legislativas no Brasil. Isto é, foram fechados o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Já começa aí a ocorrer um processo de centralização política, que muitos estudiosos, muitos cientistas políticos costumam chamar de hipertrofia do poder executivo. Para combater o poder exercido pelas oligarquias regionais e consolidar essa centralização política também, Vargas resolveu nomear uma série de interventores federais com o objetivo de administrarem os estados brasileiros.
Esses interventores federais, via de regra, eram militares, muitos tenentes, que haviam apoiado a Revolução de 1930. Portanto, para todos os estados do Brasil, com exceção de Minas Gerais, foram nomeados interventores federais, militares, para governarem os estados. Temos, então, uma característica marcante da era Vargas, que foi justamente a centralização política. Outra medida ainda importante criada por Vargas durante o governo provisório. Foram criados novos ministérios do Brasil. Tivemos a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e tivemos também a criação do Ministério da Educação e Saúde. Nessa época, foram criadas as primeiras leis sociais e os primeiros direitos trabalhistas, assim como um controle maior do Estado sobre a economia, já denotando todo este caráter intervencionista do governo Vargas. A partir de então, o governo federal começa a adotar uma série de novas diretrizes econômicas, como, por exemplo, a reorganização do setor agroexportador no Brasil. Bom, vamos analisar. Contexto: 1930, é a chegada de Getúlio Vargas à presidência da República no Brasil. Bem, esse contexto assinala ainda uma crise. O Brasil ainda vivia uma crise no setor da cafeicultura. Tudo bem? O Brasil ainda enfrentava uma crise econômica. Então, Vargas vai adotar uma série de medidas no sentido de tentar resolver esse problema, resolver a crise econômica que o país enfrentava. O governo, inclusive, adota posturas, medidas que já haviam sido tomadas por governos anteriores, governos da Primeira República, tais como aquela velha política de valorização do café, a compra dos estoques excedentes e a queima dessas sobras do café, com a expectativa, com a vã esperança de que o preço do produto no mercado internacional pudesse elevar. Ao mesmo tempo, Vargas vai incentivar uma maior diversificação da atividade agrícola no Brasil, para que o país não ficasse dependente de um único produto, no caso, o café. Ao mesmo tempo, vai incentivar uma vigorosa política industrializante, baseada numa substituição das importações. Veja só que interessante. No início da era Vargas, há um incentivo por parte do governo para substituição das importações, incentivando-se a produção industrial no Brasil. E outras medidas importantes foi o início da chamada política trabalhista do governo Vargas. Vejam só as novidades inseridas por Vargas aqui durante o governo provisório. Tivemos o estabelecimento do sindicato oficial. O que vem a ser o sindicato oficial, professor Edenilson? Significa o seguinte, meus amigos: os sindicatos, as associações de trabalhadores, para que tivessem legitimidade, precisariam necessariamente estar filiados, estarem associados ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O que significa isso na prática? Significa que esses sindicatos, essas associações de operários, não teriam autonomia. Autonomia para reivindicar os seus direitos, para reivindicar mudanças, pois estariam atrelados ao Ministério do Trabalho. Como é que é chamado isso na história do Brasil? Isso chama-se
peleguismo. Atenção para um termo que permeou as relações de Vargas em relação ao trabalhismo. É o sindicato pelego, é o sindicato atrelado ao Ministério do Trabalho, o sindicato que está ligado ao governo, o sindicato que não possui autonomia. Temos aqui um decreto importante de Vargas, o decreto dos 2/3, que significa o que na prática? Era uma lei aprovada por Vargas que determinava que necessariamente todas as indústrias no Brasil deveriam ter entre o seu quadro de funcionários 2/3 formados por brasileiros. 2/3 do proletariado brasileiro deveria ser natural do Brasil. Qual era o objetivo de Vargas ao fazer isso? Claro, era diminuir a presença de imigrantes entre os proletários brasileiros. E por que razão fazer isso? Você pode se perguntar. E eu te respondo que o objetivo era impedir a luta de classes, porque a maioria desses imigrantes que chegavam ao Brasil já tinham uma consciência de classe muito grande, já eram influenciados por teorias socialistas, ou pelo socialismo, ou pelo anarquismo, que no Brasil teve uma faceta um pouco diferenciada, o chamado anarcossindicalismo. Então, essa lei dos 2/3 era com o objetivo de evitar a luta de classes no país. Outra medida importante tomada por Vargas foi a regulamentação do trabalho da mulher e do menor. Dois aspectos muito importantes, impedindo que houvesse grande diferenciação em relação ao salário pago ao homem e à mulher, garantindo também o direito ao trabalho das mulheres gestantes, a garantia do trabalho para as mulheres que estivessem gestantes, a garantia também do direito da pausa para a amamentação e que as crianças, os recém-nascidos, tivessem um cuidado especial nas fábricas brasileiras. Ao mesmo tempo, em relação ao menor, o governo estabeleceu que menores de 14 anos não poderiam trabalhar. Então, seriam admitidos no interior das fábricas brasileiras menores a partir dos 14 anos, desde que tivessem a autorização por escrito dos pais e que os mesmos, no caso esses menores, soubessem ler, escrever e fazer as 4 operações. E ainda uma outra medida importante, criada por Vargas no aspecto trabalhista nesse período, foi a criação da Justiça do Trabalho. Uma entidade, um órgão que teria como principal função mediar esses atritos entre capital e trabalho no Brasil. Percebeu um aspecto importante? Durante a República Velha, a questão social era encarada como um caso de polícia. Aqui, durante a era Vargas, nós temos uma alteração nessa postura. Passa a ser um caso de política. Tudo bem que você pode dizer claramente que o objetivo de Vargas era controlar a massa trabalhadora, evitar a luta de classes e conseguir um importante sustentáculo de sua política. Mas Vargas acabou aprovando uma série de direitos que eram lutas históricas do movimento operário no Brasil, por exemplo, o direito à jornada de trabalho de 8 horas diárias. Agora, vamos falar de um outro aspecto extremamente importante da era Vargas. É um contexto chamado de Revolução Constitucionalista de 1932. Foi um movimento militar, um movimento político e social que ocorreu no estado de São Paulo. Teve, portanto, a liderança da oligarquia paulista, a liderança da elite de São Paulo, que havia sido desalojada do poder, que foi desapeada do poder em 1930 pela revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas, como nós vimos,
durante o governo provisório, indicou uma série de interventores federais. No caso específico de São Paulo, foram 4 interventores ao longo de 2 anos. Todos esses interventores eram militares. Todos esses interventores não eram paulistas. Então é claro que isso causava uma grande insatisfação, sobretudo por parte das camadas dominantes do estado de São Paulo, que organizam esse movimento com o objetivo de conseguir a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que pudesse redigir uma nova Constituição para o Brasil e que fosse restabelecida uma ordem constitucional para o país. Porque veja só, quando Vargas chegou ao poder, lá em novembro de 1930, ele havia prometido que iria convocar eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, iria promulgar uma Constituição para o Brasil, iria convocar eleições para legitimar o cargo de presidente da República. E aí, claro que a elite paulistana vai pressionar Vargas para fazer isso. A bem da verdade, Vargas já havia se comprometido a convocar eleições. Já havia, inclusive, aprovado um novo código eleitoral para vigorar em São Paulo. Mas temos que analisar que, na verdade, a elite paulistana queria também voltar a ter o peso político de outrora, queria voltar a comandar a política nacional. É por isso que vai organizar esse movimento. É lógico que a Revolução Constitucionalista de 32 também se constituiu numa disputa pela hegemonia política nacional. Porque temos que ser imparciais na análise da Revolução Constitucionalista de 32. É claro que São Paulo, é claro que a população paulista estava insatisfeita. Via Getúlio como uma espécie de ditador, por não nomear nenhum interventor paulista e civil para governar São Paulo. Entretanto, não podemos ser inocentes de achar que São Paulo também não queria dar uma rasteira em Vargas e retomar o controle político nacional. São Paulo, inclusive, esperava que outros estados do Brasil ganhassem na luta contra o governo federal. Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul eram estados que haviam prometido auxiliar São Paulo na luta contra Vargas. Entretanto, esse apoio acabou não vindo. Somente a porção sul do estado de Mato Grosso é que apoiou São Paulo, sob a liderança do general Bertoldo Klinger. A porção sul de Mato Grosso participou efetivamente, junto com São Paulo, desse movimento, que teve como estopim, teve como início o movimento chamado MMDC, que é justamente a sigla que apresenta as iniciais dos nomes dos estudantes mortos no confronto com a polícia governista, lá na Praça da República, em São Paulo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que deu origem ao movimento MMDC, que marca o início da luta de São Paulo contra o governo Vargas. As damas da sociedade paulistana fizeram inclusive campanha de arrecadação de joias para custearem a guerra que durou 3 meses e que terminou com vitória das forças leais ao governo federal. Então, como resultado da Revolução Constitucionalista de São Paulo, tivemos a vitória das forças leais ao governo federal. Mas ocorreram eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte que teve a missão de elaborar a nova Carta Magna do Brasil, a nova Constituição para vigorar no país. Tivemos então no ano de 1932 ainda a aprovação de um novo Código Eleitoral para o Brasil. E que novidade será que esse Código Eleitoral apresentou?
Novidades interessantes. Foi criada a Justiça Eleitoral no Brasil, justamente para acompanhar par e passo as eleições, para fiscalizar as eleições, que eram tão assinaladas por fraudes durante a Primeira República. E a outra novidade é o voto universal. O voto universal e secreto. O fim do voto de cabresto, que vigorou durante a Primeira República, agora o voto é universal para maiores de 18 anos. E um detalhe interessantíssimo, as mulheres são autorizadas a votar no Brasil. Aqui está, as mulheres ganham o direito de participação efetiva na política nacional, ganham o direito de votarem e serem votadas. Tivemos então eleições no ano de 1933 no Brasil, eleições essas para a composição da Assembleia Nacional Constituinte. E olha só que curiosidade interessante. Para essa Constituinte, além da representação territorial tradicional, com a eleição dos deputados de cada uma das unidades da federação, tivemos também a representação classista, ou seja, a eleição de 40 delegados de associações de operários e de patrões. Além da representação clássica, a representação tradicional dos territórios brasileiros, cada estado tendo um número específico de deputados eleitos, tivemos ainda os delegados classistas, os deputados classistas, 40 delegados de associações de operários e de patrões aqui no Brasil. E outra curiosidade bem legal foi a eleição da deputada Carlota Pereira de Queiroz. A deputada Carlota foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil. Deputada constituinte em 34. E aí tivemos a aprovação da Constituição de 1934. Essa Constituição que estabeleceu o presidencialismo, o federalismo, reduzindo, a bem da verdade, muito da autonomia estadual. Durante a Primeira República, os estados tinham bastante autonomia. Esta autonomia vai sendo gradativamente reduzida. A propósito, meus amigos, a Constituição de 1934 era inspirado na Constituição de Weimar, da Alemanha, a Constituição da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Essa é uma Constituição bastante liberal e democrática no Brasil, que garantiu maior poder para o Executivo Federal, trouxe como novidade o voto secreto e obrigatório para maiores de 18 anos, de ambos os sexos. Temos ainda a incorporação do Código Eleitoral de 1932, que estabeleceu a criação da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, do direito de voto às mulheres, enfim, os direitos trabalhistas também, que haviam sido criados durante o governo provisório de Vargas, foram oficializados pela Constituição de 1934, que também estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório. Corresponde ao atual ensino fundamental 1. Então era a obrigação do governo garantir o ensino primário no Brasil. E também vale dizer que a mesma Assembleia Constituinte que aprovou, que promulgou uma nova Constituição para o Brasil, também concedeu o poder para Getúlio Dornelles Vargas. Agora, Vargas vira um presidente legítimo, presidente constitucional, inaugurando, portanto, uma nova fase de seu governo, que é justamente o governo constitucional, 34 a 37. Tivemos, então, a eleição indireta de Vargas, que deu início a um regime democrático extremamente instável. E de onde que vinha essa instabilidade política toda que permeou a era Vargas? Pessoal, essa instabilidade era vinda de uma grande polarização ideológica
que o Brasil acabou atravessando ao longo dos anos 30. E também pelo agravamento da crise econômica, a ocorrência de muitas greves durante o governo constitucional. Essa polarização ideológica a que eu me referi anteriormente era marcada pelo antagonismo. De um lado, a extrema-direita, grupos fascistas no Brasil, o chamado integralismo, e de outro, a extrema-esquerda, grupos comunistas. Então, nós vamos ter um choque de duas ideologias antagônicas. Extrema-direita de um lado, tendência fascista, extrema-esquerda de outro, tendência comunista. Por isso que Vargas, em abril de 1935, criou a Lei de Segurança Nacional, que foi, a propósito, aprovada pelo Congresso Nacional, porque o Brasil vivia um contexto bastante agitado. Aí você pode se perguntar, mas vem cá, de onde que vem essa polarização toda, né? De um lado está a extrema-direita, de tendência fascista, de outro está a extrema-esquerda, de tendência socialista. E eu digo para você que isso era um reflexo direto da política mundial. A própria política internacional era marcada por esse antagonismo. Era uma característica importante. Era o que acontecia na Europa, em vários países da Europa. O surgimento de regimes totalitários, totalitários de direita, totalitários de esquerda. Então, é claro que essas características políticas vão ter uma grande ressonância também aqui no Brasil. Vamos então analisar esse contexto internacional. Vamos lá. Observe com atenção. Em 1933, quem é que subiu ao poder? Quem é que se tornou o chefe, o líder, o Führer, lá na Alemanha, que passou a ditar as ordens, a assumir o controle político do país, implantando o chamado Terceiro Reich? Foi ele. Adolf Hitler ascendeu ao poder na Alemanha no ano de 1933. Em 1936, nós tivemos um episódio político extremamente importante, um assunto bastante relevante que, a propósito, já apareceu no Enem recentemente. A Guerra Civil Espanhola. Qual é a importância histórica da Guerra Civil Espanhola? Ora, esta é considerada uma véspera, é considerada uma prova de testes, um laboratório do que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. E temos também, ao longo da década de 30, a consolidação do socialismo na União Soviética, tendo à frente ele, o ditador Joseph Stalin, totalitarismo de esquerda, lá na União Soviética. Claro que todas essas tendências políticas, todas essas tendências ideológicas que aconteciam no mundo, vão ter um reflexo direto no Brasil e vão contribuir para o surgimento de agremiações políticas antagônicas, adversárias no Brasil. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, AIB, um grupo de tendência fascista, simbolizando a chamada extrema-direita no Brasil, os chamados camisas verdes, que tinham como principal liderança Plínio Salgado, e o lema dos integralistas, os fascistas tupiniquins, era Deus, Pátria e Família. Grupo de extrema-direita, A e B, são os integralistas, o grupo fascista no Brasil. Por outro lado, tivemos o surgimento da ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Grupo de tendência socialista, ou seja, é um grupo de esquerda
que surge no Brasil, formado por comunistas, socialistas, sociais-democratas, antifascistas, que tinham como principal liderança Luiz Carlos Prestes. Lembra dele? Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que liderou a chamada Coluna Prestes, que percorreu 25 mil quilômetros pelo Brasil durante a República Velha, os anos 20. Pois é, ele volta para o Brasil durante os anos 30, durante o governo constitucional de Vargas, e vai liderar este grupo de tendência socialista. Grupo que era a favor da nacionalização das empresas estrangeiras, da reforma agrária, do não pagamento da dívida externa no Brasil. Nós temos então, em março de 1935, uma aliança em torno das esquerdas no Brasil. E o que é que Vargas vai fazer? Em represália a isso, coloca a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade. E aí, era essa a tendência política que nós tínhamos no Brasil durante o governo constitucional. De um lado, o integralismo, o fascismo tupiniquim. Você está vendo aqui este símbolo? Essa aqui é a letra grega sigma. Simbolizava unidade, totalitarismo. É a letra que simboliza na matemática somatória, não é isso? É isso. Então, os integralistas era um grupo de tendência fascista. De outro lado, estavam os comunistas, em torno da Aliança Nacional Libertadora do Brasil. Olha só que detalhe interessantíssimo. Este é um cartaz integralista, mostrando aqui o militante integralista com seu uniforme verde-oliva, são os camisas verdes. Ele está aqui pregando a letra grega, o sigma, sobre o mapa do Brasil. E eis que está aqui a palavra de ordem, a saudação integralista, Anauê, palavra tupi. Veja que existia toda uma simbologia que norteava a vestimenta, as representações do integralismo no Brasil. Bem interessante, eles vão se apropriar de uma simbologia similar que possuíam os grupos fascistas lá na Europa. O nazismo, por exemplo, não tinha como símbolo a suástica? Não tinha o cumprimento Heil Hitler? Então, o integralismo brasileiro tinha também uma simbologia, o sigma. Tinha uma saudação, o Anauê. E, por outro lado, a ANL defendia a reforma agrária, defendia o direito dos trabalhadores, o não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras no Brasil. Um grande antagonismo entre dois grupos. De um lado, extrema-direita, de outro, extrema-esquerda. Um episódio importante ocorrido nessa época foi a Intentona Comunista, de 1935. Olha, este foi um episódio muito interessante que vai garantir para Vargas uma maior concentração política, vai fechando cada vez mais a questão política no Brasil. A Intentona Comunista foi uma fracassada tentativa de revolta liderada pela Aliança Nacional Libertadora contra Getúlio Vargas. Participaram aqui da Intentona Comunista agentes internacionais do Cominterm, ligados à União Soviética, entre eles Olga Benário, alemã, judia, companheira de Luiz Carlos Prestes. Porém, meus amigos, a Intentona Comunista não foi bem lograda, não teve êxito. Esse movimento, que aconteceu em alguns quartéis no Rio de Janeiro, Recife e Natal, em novembro de 1935, não conseguiu atingir os seus objetivos, não teve pleno apoio das Forças Armadas. Esse movimento
acabou fracassado e as principais lideranças foram presas. Entre elas, Luiz Carlos Prestes e sua companheira gestante, Olga Benário, alemã, judia, comunista, integrante do Comintern, ligada à União Soviética. E como eu disse, a intentona comunista acabou contribuindo para que Getúlio Vargas decretasse estado de sítio, estado de exceção no Brasil, e aumentasse ainda mais a sua questão política, concentrasse cada vez mais o poder em suas mãos. Vimos então que a intentona comunista foi malograda e as principais lideranças da ANL foram presas, entre elas o Cavaleiro da Esperança e sua companheira. Finalmente, meus amigos, temos um outro aspecto importante para ajudarmos a entender de que maneira Vargas vai conseguir consolidar o seu intento de implantar uma ditadura no Brasil. Foi o chamado Plano Cohen. E o que foi o Plano Cohen? Foi uma suposta ameaça de dominação comunista no Brasil. Na verdade, esse Plano Cohen foi criado, foi uma invenção, é um plano fictício criado pelo capitão integralista Olímpio Mourão Filho. E o Plano Cohen serviu de pretexto para a decretação do Estado Novo. No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas pronunciou para a nação brasileira, através das ondas do rádio, e decretou o Estado Novo. O que é esse Estado Novo, gente? É uma ditadura, é um período de exceção no Brasil, quando os partidos políticos todos, absolutamente todos foram extintos. Houve uma grande concentração de poder nas mãos de Vargas. Não se realizavam eleições no Brasil, existia censura aos meios de comunicação. Os inimigos políticos, os adversários do governo foram todos perseguidos. É o período do chamado Estado Novo no Brasil, que foi usado como pretexto, então, o Plano Cohen, uma fantasiosa ameaça de invasão comunista no Brasil. Na verdade, sabemos que foi um plano criado pelos integralistas, para que Vargas usasse como pretexto para a decretação de uma ditadura. Os integralistas achavam que iriam participar do governo junto com Vargas. Ledo engano! Deram com os burros na água, porque Vargas também colocou o integralismo na ilegalidade. E deu início, então, ao chamado período do Estado Novo, que é esse período de ditadura, período de autoritarismo que caracteriza a Era Vargas. Como você percebeu, o contexto da Era Vargas, pautado na legalidade, na democracia, foi muito curto, não é mesmo? A primeira fase da Era Vargas foi o governo provisório, que, a bem da verdade, não era pautado pela legitimidade, porque Vargas havia chegado ao poder através de um golpe de Estado, com apoio das Forças Armadas. Foi a Revolução de 30. Em 34, ele foi eleito de forma indireta pela Assembleia Constituinte. Aí deu início a um governo legalista, governo constitucional, que só durou 3 anos, porque em 1937 foi decretado o Estado Novo no Brasil, inaugurando uma nova fase de domínio de Vargas no Brasil. Pois bem, meus amigos, chegamos então ao final, à reta final dessa nossa primeira parte da aula. Eu espero você no nosso próximo encontro, quando iremos abordar as principais características do Estado Novo, um período extremamente agitado,
período de autoritarismo, de ditadura no Brasil. Um grande abraço para você e bons estudos. E sabe como é que é, não é mesmo? Aqui não tem cipá. Aqui é para passar. Até a próxima. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.